Mosaico está começando e o programa de hoje está regado de muita música, literatura e história. E para começar, nós vamos conhecer o autor infanto-juvenil Vinícius Grossos. Vamos conhecer o escritor infanto-juvenil Vinícius Grossos. Sonhador e criativo, o escritor Vinícius Grossos dá voz e representa os dilemas da adolescência. O escritor carioca e estudante de jornalismo nos contou sobre a sua carreira e suas publicações. Foi um processo bem demorado, porque eu escrevia mais por hobby, comecei em 2008, 2009, e a partir daí eu comecei a pesquisar, vi como se registrava um livro e todo o processo, e fui pesquisando sobre essa questão da profissão do escritor, porque todo mundo vê o escritor como uma coisa muito poética, mas é uma profissão também. Só que aí eu fui tentar publicar as coisas que eu escrevia e, cara, assim, o mercado é muito fechado. Então demorou bastante tempo. Eu escrevia desde 2008 e 2009, eu só consegui uma oportunidade de publicar em 2014, que foi de forma independente. Eu tive que arcar com uma parte da produção do livro, que foi o Sereia Negra, que saiu em 2014, só que aquilo ali serviu de trampolim, porque em 2015 eu consegui fechar com uma editora grande, justamente porque eu já estava mostrando meu trabalho de outras formas e conquistando uma base de leitores, né? E hoje em dia, quais são as suas estratégias para conseguir se inserir no mercado e conquistar mais público? Então, eu tento seguir muito o meu instinto. O que eu faço muito é estar muito presente nas redes sociais. Não tem um canal que me separa do meu leitor, do meu público-alvo. Eles conseguem chegar até a mim diretamente através da internet. Então, a partir dali, eu dando atenção e realmente eu gosto de saber o que eles pensam sobre o que eu escrevo, a gente acaba fidelizando. Outras coisas também é participar de eventos literários. Eu já fui em encontros com blogueiros, eu sempre estou na Bienal do Livro. Então, acho que esse contato mais de corpo a corpo e da pessoa conseguir conversar de uma obra que ela gostou com o próprio autor faz toda a diferença. Vinícius falou sobre a sua participação na primeira Bienal do Livro de Juiz de Fora, que aconteceu no ano passado. Com boas expectativas, ele contou que ficou surpreso e feliz com o resultado. Além de assistir, o escritor realizou palestras e deu autógrafos. Eu vim assim, fui com boas expectativas e fui completamente surpreendido, eu gostei bastante, o evento foi muito bem organizado, as palestras que ocorreram foram sempre bem construtivas e o público também foi bem legal, eu fiquei bem feliz com o resultado. E como é o seu processo criativo? O que te inspira? Cara, é bem louco. Por que acontece? Eu não sei explicar exatamente como funciona. Às vezes eu tenho uma ideia tipo o início, umas 2, 3 páginas de um livro. E a partir daí eu sento para escrever. Quando eu começo a escrever, parece que aquelas personagens já têm uma vida que já aconteceu, uma história que já aconteceu, e eu só tô ali passando aquilo pro papel. Porque quando eu começo a escrever, é como se os personagens vão se desenvolvendo automaticamente e o livro vai saindo. Às vezes, logicamente, quando me dá um bloqueio, sair para correr me ajuda um pouco. Ouvir uma música, ou às vezes se desligar um pouco do livro por uma semana, ver um filme, alguma coisa do tipo, acaba me fazendo reconectar com os personagens. Mas geralmente é assim, eles vêm do nada e quando eu percebi, é só sentar a escrever que o livro acaba saindo. E os seus livros são muito engajados. O que você quer transmitir para o seu público? A verdade é que quando eu começo a escrever um livro, eu não fico pensando na mensagem exata que eu vou passar. Por exemplo, no Garoto Quase Atropelado é um garoto que está com depressão. Eu não quero ali mostrar, vamos superar, vamos fazer 1000 coisas para ser legal e etc. Não é isso. A literatura juvenil, até pouco tempo, eram personagens muito perfeitinhos, muito centrados naquela vida. A gente sabe que a vida não é assim, principalmente nessa fase que a gente se encontra, jovem indo para a fase adulta. Então a gente passa por vários problemas e, às vezes, doenças, igual a depressão. Então eu gosto de falar de personagens reais, personagens que realmente transmitem uma verdade e que algum leitor meu que não consiga falar sobre isso na escola com os amigos ou com os pais vai se identificar e vai encontrar um conforto. Quais escritores são referência para você? Cara, então, bastante gente. Nacional, eu gosto muito da Ana Maria Machado, porque ela é uma autora já antiga e que ela sempre escreveu livros juvenis, mas que sempre tinha um pouco essa pegada do drama, um pouco dessa pegada mais introspectiva que eu gosto de escrever. Fora do país, eu gosto muito do Marcos Susaki, que é o autor de A Menina que Roubava Livros, e do John Green também, porque é nele assim que eu me inspiro mais, porque ele escreve justamente para o público adolescente.
Vinícius garante ao seu público que tem muita coisa boa por vir e que continuará escrevendo histórias que toquem o coração e que representem os jovens. Agora vamos conhecer a história do jornalista, compositor e poeta Messias da Rocha, que escreveu obras como A Marcha do Tupi, conhecida como o hino do clube. O senhor contou pra gente que você é jornalista. Você pode contar um pouquinho sobre essa experiência? Olha, eu, como jornalista, comecei em 1970 na Gazeta Comercial e à tarde, o jornal à tarde. E eu era jovem ainda e eu já tinha a vocação de jornalista desde o ginásio, porque no ginásio, por exemplo, eu montei um jornal mural. Então eu já tinha um espírito de jornalista desde pequeno. Mas na Gazeta Comercial eu tive uma experiência muito boa até que tive que sair. Então eu montei um jornal por minha conta, que se chamava Jornal Urgente, e que sobreviveu durante 3 anos. Era um jornal alternativo. Tinha um pouquinho de pasquim, mas a gente mexia muito com as pessoas, brincava. O jornalismo, às vezes, ele gratifica a gente com os resultados que a gente obtém. No caso do Urgente, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de fazer uma denúncia. Ficamos sabendo que os filmes do João Carriço estavam sendo perdidos, inclusive o material era altamente deteriorável e era até explosivo. E o Décio Lopes, um cineasta da época, crítico de cinematográfico, ele nos disse isso. Então nós fizemos a denúncia e acontece que a prefeitura acabou ouvindo essa denúncia e salvou grande parte dos filmes do Carriço. Diz coração, me diz, pra seguir a voz do vento, o amor é mais raiz, onde a vida é movimento, me diz. Compor letras de música para escolas de samba e desfilar na avenida também são paixões na vida de Messias. Eu, como poeta, fui convocado por vários compositores para fazer as letras das músicas, então eu tenho aproximadamente 19 sambas na avenida. Venci o Festival de Boa Esperança, que é o FENAC, atualmente o maior festival brasileiro. Em 2009, por exemplo, eu fiz a letra do samba do Ladeira, da Escola de Samba Unidos do Ladeira, e da Mocidade Independente do Progresso, ambas do primeiro grupo. Então eu estava concorrendo comigo mesmo. E nessa ocasião, eu fui campeão e vice-campeão. Na Ladeira eu fui campeão em parceria com o Paulo Canário e com meu filho. Meu filho também é compositor. E no Progresso, na Mocidade Independente do Progresso, eu fui vice-campeão em parceria com o Paulo Jalão e com o Moacir do Cavaco. O senhor é o atual presidente da União Brasileira de Trovadores. O senhor pode falar um pouco sobre essa união? Olha, a União Brasileira de Trovadores é uma sociedade de poetas, aliás, a única sociedade de poetas organizada em todo o Brasil. Ela foi fundada, acho que em 1966, por um dentista. Ele tinha o pseudônimo de Luiz Otávio. Então a trova tem que ter 4 versos 7-silábicos, tem que rimar o primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto, tem que ter uma ideia completa, tem que formular uma ideia completa em 4 versinhos e, de preferência, uma ideia bem forte, que manifeste alguma coisa realmente de útil e de pertinente para as pessoas. Todo concurso dá um tema e todos os trovadores têm que falar sobre esse tema. Então, por exemplo, em Nostalgia, no concurso em São Gonçalo, eu mandei uma trova assim, o tema era Nostalgia. O álbum cheio de retratos só me encheu de nostalgia. Guardo uma vida de fatos que de fato foi vazia. Vão desfilar as emoções, vão repetir-se as tradições. É o tupi, é o galo índio, é o coração, batendo forte em compassada vibração. Tupi, tupi é a união dos campeões, o campeão. O senhor escreveu a letra do hino do Tupi. O senhor pode dizer como que foi essa experiência? Pois foi em 1982, o Geraldo Santana, que já é falecido, era um grande compositor, o Geraldo me solicitou que eu fizesse a letra do hino.
e ele já estava com a música pronta. E quando a gente faz uma letra em cima de uma música já pronta, ela é até mais difícil de fazer, porque existe a chamada tônica musical e a tônica gramatical, a tônica da letra. Então a gente tem que fazer coincidir isso, a tônica musical com porque senão a pessoa às vezes fala assim, o meu Brasil, aí quando vai cantar sai o meu Brasil, aí não fica bem. Então, mas eu fiz a letra e gravamos no Estúdio Aras, no Rio de Janeiro, ainda era no tempo do LP e do compacto, do compacto, nós gravamos um compacto, de um lado com a música orquestrada e do outro a música com a letra. O acompanhamento foi feito pela Orquestra Cassino Royale, na época. Foi uma experiência muito boa e nós naquele tempo nós montamos um som no campo do Tupi. O Tupi estava jogando com o Atlético para apresentar a marcha. Nós não fizemos para ser o hino do Tupi. Nós fizemos uma marcha em homenagem ao Tupi, que eu era torcedor do Tupi também. E então, quando nós montamos o som no campo, quando o Tupi fez um gol em cima do Atlético, nós ligamos a marcha e o juiz expulsou o som do campo. Foi a primeira vez que eu vi, não podia naquela época. Então foi uma coisa engraçada. Mas depois acabou sendo adotada como hino. Hoje eles falam que é o hino do Tupi, mas você pode olhar que no compacto está escrito apenas Marcha do Tupi. E no próximo bloco você vai relembrar a ditadura militar através das memórias do ex-reitor da UFJF, Renê Gonçalves, e da professora Áurea Gouveia. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.